A proposta autoriza o trabalhador a sacar recursos do FGTS para a compra de armas de fogo, desde que o interessado cumpra todos os requisitos legais exigidos pela Polícia Federal e também pelo Exército. O texto prevê que o saque possa ser feito uma vez por ano e limita o valor ao custo da arma, munições e itens de segurança. Defensores do projeto argumentam que a medida garante o direito à legítima defesa e não altera as regras para a posse de armas. Já críticos questionam o impacto social e o uso de recursos do FGTS para esse tipo de finalidade. Para a gente poder entender os detalhes dessa proposta e os possíveis impactos na segurança pública, nós vamos conversar agora com o relator do texto, o deputado Paulo Bilinski, e também com Leonardo Santana, que é especialista internacional em segurança e também é ex-consultor da ONU. Gostaria de dar bom dia para o deputado e também bom dia para o Leonardo Santana, que está conosco presencialmente aqui no nosso estúdio. Deputado, muito obrigada por participar conosco, né? Ceder um pouquinho do seu tempo. Eu gostaria que o senhor foi relator, né, da proposta dentro da Comissão de Segurança. Gostaria que o senhor pudesse trazer para a gente detalhes desse texto, né? O que de fato, na prática, o que ele significa. Nós tivemos um probleminha com o deputado, então eu vou começar primeiro com o Leonardo, que vai trazer então detalhes para a gente. Leonardo, a gente está tendo um projeto aprovado dentro da Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança, que pretende liberar o uso do FGTS para a compra de armas. Gostaria da sua opinião a respeito dessa proposta. A gente sabe que ela ainda não foi aprovada, ela vai precisar passar por outras comissões, pela de trabalho e também pela CCJ, mas que já há uma sinalização que a proposta ela deve se encaminhar dentro da Câmara. Bom, obrigado pelo convite, Marília. É importante que a gente traga os esclarecimentos, começando pela finalidade, óbvio, do FGTS e do motivo pelo qual houve essa proposta. Então, os primeiros questionamentos eles já surgem a partir daí, né? Então, calcula-se que possa estar acontecendo algum tipo de desvio de finalidade do FGTS de uma maneira geral. Contudo, percebe-se também que, além dessa questão do armamento que deve ser adquirido, nós também precisamos discutir, número um, se não vai haver realmente nenhuma distorção em relação à legislação atual, que é bastante regulatória. O regramento que existe, ele traz tudo que é necessário para que você possa ter acesso a uma arma de fogo. Então, isso também pode ser uma interrogação. É claro que o deputado ele também vai tratar desse tema e vai nos dar o feedback sobre isso. E consideramos também que é bastante importante não trazer apenas a arma de fogo como um solucionador final de problemas. A discussão ela precisa ser um pouco ampliada ao momento em que outras etapas que sejam anteriores ao que vai permitir esse uso do armamento como uma defesa, o uso da força letal como uma oportunidade de interrupção de violência, sim, isso é necessário que seja questionado e é necessário que esteja bem claro em todo esse regramento que está sendo construído. O deputado Paulo Bilinski retornou, tivemos um probleminha técnico, mas é importante a gente, né, ouvir a opinião do senhor, mas principalmente por conta que o senhor foi o relator, né, fez a construção do texto dentro da Comissão de Segurança. Eu gostaria que o senhor pudesse trazer o detalhamento dessa proposta que já foi aprovada e os impactos dela, tanto na prática e o que deve acontecer daqui para frente. Perfeito, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, um prazer estar falando com Metrópolis. Pessoal, o projeto ele é muito simples. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, ele é um dinheiro que pertence ao trabalhador, né? E esse dinheiro, ele integra um fundo que tem hipóteses legais em que ele pode ser utilizado. O nosso projeto visa inserir na legislação mais uma hipótese legal. Qual é essa hipótese? A compra de uma arma de fogo para o cidadão que já possui todos os requisitos. Então, veja, esse projeto não altera a legislação sobre armas, não altera em nada a Lei 10.826 de 2023, o Estatuto do Desarmamento. Todas as previsões que
permitem que o cidadão adquira uma arma de fogo junto à Polícia Federal, junto ao Exército Brasileiro, permanecem as mesmas. O que ele modifica é permitir que o cidadão utilize o dinheiro dele, que pertence a ele, para essa hipótese. Por quê? A lógica é muito básica. A arma de fogo, ela é um instrumento de defesa da vida. O cidadão hoje enfrenta níveis de violência que nunca foram experimentados. É a preocupação número 1 do cidadão brasileiro hoje, é a segurança. Ele não quer ser roubado no ponto de ônibus, ele não quer ser roubado no semáforo, ele não quer ser roubado dentro da casa dele, e para isso ele precisa de uma ferramenta que permita a segurança pessoal dele e da família dele. Então, enxergando a arma de fogo como a ferramenta mais eficiente de proteção da vida do indivíduo e da família dele, nós possibilitamos que essa aquisição seja feita pelo dinheiro que é do trabalhador e que está no FGTS. O projeto de lei somente cria uma hipótese em que esse fundo de garantia pode ser utilizado pelo trabalhador, o dinheiro dele, para adquirir uma arma que vai proteger a vida dele e a vida da família dele. Deputado Leonardo, eu vou chamar a Neila Guimarães, a nossa apresentadora, que está lá no Congresso Nacional, também para poder agregar ainda mais. Neila, com você. Oi, deputado, obrigada pela participação aqui no Contexto conosco. Esse projeto foi aprovado muito brevemente, cerca de 1 minuto levou essa aprovação na comissão. E eu queria entender se houve algum estudo. É claro que o senhor disse que nada mudou aí na questão da legislação, nada mudou, ok, mas isso vai facilitar a aquisição da arma, porque todo mundo tem o fundo de garantia. Então, quem já tem essa aprovação, esse critério aprovado para ter a sua arma, a aquisição de arma de fogo, como, por exemplo, um CAC, vai sacar o seu fundo de garantia e ter o dinheiro que ele não tinha para adquirir essa arma de fogo. Agora, teve algum estudo de impacto dessa aquisição de arma de fogo no país? Porque, é claro, a gente já sabe que isso não vai impactar direto na legislação, mas teve algum estudo para poder liberar o fundo de garantia para esse propósito específico? O estudo é o seguinte, Leila, é a lógica básica de que a única forma que o cidadão tem de proteger a vida dele, a vida da família dele, é mediante arma de fogo. Não existe hoje no universo conhecido nenhum meio mais eficiente. Nós estamos proporcionando a defesa para o cidadão. A defesa é a utilização dos meios disponíveis para repelir uma injusta agressão atual ou iminente. O meio hoje existente no universo que é mais eficiente para isso é a arma de fogo. Então, o estudo decorre da lógica absoluta. Não há hoje no mundo, no universo, uma ferramenta mais eficiente para que o indivíduo possa proteger a vida dele e a vida das pessoas que ele ama. Então, tendo em vista que o custo de uma arma de fogo no Brasil não é alto, né? Se a gente for calcular, por exemplo, comparativamente com o custo de um celular, com o custo de um outro bem de consumo. Hoje, um cidadão poderia ter acesso a uma arma de fogo se a gente tivesse uma política tributária que fosse menos agressiva, por R$ 1.500. Pela política tributária, uma arma de fogo vai custar R$ 3.500. Da mesma forma, é um impacto mínimo no FGTS, é um impacto muito maior na segurança do indivíduo e da família dele. Eu gostaria de fazer a pergunta para o nosso especialista em segurança pública, o Leonardo Santana, a respeito da resposta que o deputado Paulo Bilinski deu agora, né, falando que o uso da arma de fogo ele é que vai proteger as famílias. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com esse posicionamento do deputado e se esse estudo que ele mencionou, né, que na prática, ele de fato é o que deve ser considerado em uma proposta, em um projeto aprovado dentro da Câmara. Eu entendo que nós poderíamos complementar o que o deputado acabou de colocar a partir também de uma lógica educacional. É necessário que nós possamos também agregar a essa medida outros fatores, outras circunstâncias que permitam que essa pessoa seja educada em relação ao uso de arma de fogo, não apenas passando pelo psicólogo, que é credenciado pela Polícia Federal, passando também pelo teste de proficiência para verificar se ele tem condições de acertar um alvo a uma certa distância, um teste que também é homologado por educadores, por instrutores,
que são vinculados e cadastrados na Polícia Federal, que nós pudéssemos estender isso e que pudéssemos ter, e o deputado é um operador de segurança pública, ele sabe que essa proficiência para a defesa, no caso do uso da força letal, ela precisaria de uma capacitação um pouco mais extensa, precisaria de uma capacitação que levasse essa pessoa a considerar ambientes, a considerar a efetividade do uso desse armamento, de munições distintas, enfim, mas que houvesse sim uma possibilidade de ampliar esse processo educacional, ampliar dentro dos próprios ambientes para treinamento, os clubes de tiro, tudo já previsto na legislação, a possibilidade do uso desse investimento, não só para a aquisição do armamento, mas o uso desse investimento para que ele pudesse realizar alguns cursos, para que ele pudesse realizar algumas capacitações e que isso funcionasse como um agregador de efetividade, não apenas a aquisição do instrumento de defesa, não apenas a aquisição do armamento, mas também uma ampliação para uma capacitação constante, para que, é claro, isso se transformasse em um elemento que evitasse incidentes, acidentes em relação àquela pessoa que já atende todos os requisitos para a aquisição desse armamento. Neila? Deputado, o senhor quer complementar, responder? Por favor. Sim. Eu gostei muito dessa sugestão. A questão é muito simples da gente implementar esses questionamentos. Veja, hoje para você ter uma arma de fogo, você tem que ter mais de 25 anos de idade, tá? Para ser policial militar, para ser policial civil, para ser militar do Exército, basta ter 18 anos, né? Então, para você ter uma arma para você proteger você e a sua família, você tem que ter 25 anos de idade. É uma diferença de 7 anos de maturidade, de vida. Então, a gente já pode colocar isso dentro desse contexto. Então, você tem que ter 25 anos de idade. Você não pode ter antecedentes criminais. Você tem que demonstrar capacidade teórica. Então, você tem que fazer uma prova teórica. Você tem que ter capacidade psicológica. Tem que fazer um teste psicológico com a psicóloga credenciada da Polícia Federal. E você tem que demonstrar proficiência prática, né? Então você tem que fazer um teste prático com um instrutor credenciado pela Polícia Federal. É um teste difícil, não é um teste fácil. Então, na conclusão, como que a gente faz para agregar esses elementos relacionados com a utilização da arma para a defesa? É só a gente agregar esse conteúdo na prova teórica, né? Então a gente coloca esses questionamentos que vão agregar durante o período de formação. Um atirador, ele passa por um processo de formação como um motorista, né? A gente pode facilitar o acesso a CNH, mas a gente ainda tem um processo de formação do indivíduo que é testado pelas provas que são aplicadas. E eu concordo 100%. Inclusive, eu acho que a gente tem que ampliar o projeto para permitir a utilização da FGTS também para os cursos de... a gente pode colocar aqui os cursos de desenvolvimento, né, de aprimoramento do atirador. Eu vou colocar essa sugestão no projeto também. Deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, porque a proposta ela foi aprovada na Comissão de Segurança, ainda tem um caminho, né, para seguir. Ela precisa passar pela Comissão de Finanças, depois pela Comissão de Constituição e Justiça. Gostaria de saber como é que está, né, todo esse trâmite, se já foi conversado dentro das comissões e também se já foi conversado com o presidente da Câmara, Hugo Mota, qual foi o posicionamento dele a respeito dessa proposta? Esse projeto é conclusivo, então, uma vez aprovado na CFT e na CCJ, ele já segue para o Senado, ele não precisa ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Nesse período que a gente está, já um período pré-eleitoral, tudo funciona numa velocidade mais baixa, mas eu tenho certeza absoluta que com a vitória do Flávio Bolsonaro na eleição de 2026, a gente vai ter um ambiente muito mais propício para a gente estimular o direito de defesa do cidadão no Brasil e com certeza a gente vai ter sucesso nesse projeto. Foi conversado, então, com o senador Flávio? Ele já deu aval dessa proposta? Eu tenho certeza absoluta, eu nunca conversei pessoalmente, esse é um das centenas de projetos que a gente trabalha, que são relacionados com o direito de defesa, mas eu tenho certeza absoluta que, por princípio, ele é a favor desse projeto.
Deputado, essa proposta ela já foi pautada, né, algumas vezes dentro da Comissão de Constituição e Justiça, não houve ali uma certa tramitação, acabou sendo travada. Gostaria que o senhor pudesse comentar a respeito como é que tá essas tratativas, né, dentro da CCJ, se o senhor já... Eu acho que não. Eu acho que ele iniciou na Comissão de Segurança Pública. Foi a primeira comissão que ele passou. Ele ainda vai passar na CFT e, por último, na CCJ. A CCJ é a última comissão que ele passa. Deputado, a informação que nós temos aqui é que o projeto já foi pautado 3 vezes na CCJ e ele não acabou não indo para frente. Essa mesma proposta que o senhor apresentou. É que não faz sentido, veja, ele passa por 3 comissões, ele acabou de ser aprovado na Segurança Pública, que é a primeira, a CCJ é a última. Eu acho que teve uma confusão na pesquisa. Tá, tudo bem, mas como é que tá? O senhor já conversou dentro da CCJ, o andamento? Promete andar antes mesmo das eleições, porque depois aí o assunto fica com o Senado, né? Não tem perspectiva de andar esse ano. Veja, eu sei que é um projeto que a esquerda nunca vai votar a favor e o Centrão, nesse período, nesse mandato, o Centrão vota com a esquerda. Então a gente tem muita dificuldade de avançar as pautas que estão relacionadas com a defesa, avançar as pautas de segurança pública. Eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública no ano passado, a gente aprovou mais de 200 projetos de lei de segurança pública e eles não andam porque a gente tem hoje todo um Congresso que está aparelhado pelo governo Lula e só passa aquilo que o governo Lula quer, porque ele tem tanto a esquerda quanto o Centrão. Então, veja, eu sou uma pessoa realista, eu trabalho pautas que são a favor da população. Se vai ser aprovado esse ano, ano que vem ou daqui a 2 anos, o importante é que a gente está fazendo um trabalho pela defesa do cidadão. Isso é constância, continuidade e força aqui de acordo com os nossos argumentos e os nossos objetivos. O objeto é muito nobre e, se Deus quiser, a gente vai conseguir aprovação no futuro. Eu quero aproveitar também a presença do Leonardo Santana, que é especialista em segurança pública, né, e também ex-consultor da ONU, porque ontem nós também tivemos a apresentação, né, do programa voltado para o combate ao crime organizado. Eu também vou querer a opinião do deputado, que é importante a gente ter opinião. Eles dividiram ali em 4 eixos que, de acordo com o governo, são eixos que devem ser fundamentais para o combate ao crime organizado. Há um investimento ali do valor de pouco mais de 11 bilhões de reais. Gostaria que o senhor pudesse falar a respeito, primeiro com o especialista e depois a gente pega a opinião do deputado, sobre esse pacote que foi anunciado pelo governo, se de fato, na prática, pode resolver, pelo menos em um primeiro momento, a questão do combate às organizações criminosas. Bom, é importante que a gente diga que esse projeto ele não deve ser pautado exclusivamente no valor que vai ser investido pelo Estado, esses 11 bilhões, dentro do que precisa desaguar nas instituições de segurança pública. O perigo que nós podemos observar é que, caso as próprias instituições não sejam ouvidas, caso não haja uma agregação, caso não haja uma convergência de trabalho dentre as instituições estaduais e instituições federais, e que se pense que só o dinheiro vai resolver o problema, esse projeto ele tem toda uma chance de parecer cosmético, né? Então a gente vai ali dar aquele verniz, ele vai brilhar durante alguns momentos, mas vai ser um projeto de palanque. Então esse receio algumas pessoas possuem, principalmente porque é necessário que haja uma conexão entre os estados. O criminoso, ele é alguém que não tem fronteiras nem estaduais, nem fronteiras nacionais, então essa convergência ela é importante, ela é fundamental. O governo federal ele precisa capitanear, na medida do possível, como esse trabalho vai acontecer, como esse planejamento vai ser implementado e, é claro, a gente precisa também sair daquela ideia que a aquisição de armas, aquisição de viaturas, mais prisão, que isso vai resolver as questões de segurança pública, mesmo com esses 11 bilhões. O problema ele é muito maior, a capilaridade ela é muito maior e a velocidade que hoje é dada para o crime organizado, ela anda em direção contrária a todo o processo burocrático que as instituições de segurança pública, tanto do Estado como federais, se obrigam a ocupar, se obrigam a obedecer. Então, o receio que se tem hoje, a discussão que se tem é
o medo disso se transformar em algo cosmético se nós não tivermos esse planejamento, se não tivermos essa conexão, se não tivermos essa convergência para dar mais fluidez para esse verdadeiro combate ao crime organizado. Deputado, por favor, a sua opinião sobre o programa lançado ontem pelo governo federal voltado à segurança pública. Olha, é um grande engodo, né? O Lula falou 11 bilhões de reais. Você sabe que 10 desses 11 bilhões é empréstimo? Essa é a proposta. Fazer empréstimo para os estados. 11 bilhões de reais. 10 é empréstimo. O investimento federal é de 1 bilhão de reais, dividido em 4 grupos. Um dos grupos é enfrentamento ao tráfico de armas, 145 milhões. Ou seja, nada, né? O governo federal, ele passou 4 anos protegendo o crime organizado, agindo ativamente para que nós não aprovássemos pautas de combate ao crime organizado. E isso eu posso falar como presidente da Comissão de Segurança Pública. A gente pauta um projeto, o governo vem reclamar. Pauta um projeto, o governo vem reclamar. Dentro da comissão, sem falar nas ações do governo no plenário, sem falar no Lula vetando aumento de pena para o crime de roubo. O cidadão na rua está cansado de ser roubado, não aguenta mais ser roubado. A gente aumenta a pena do crime de roubo para tentar fazer a prevenção geral negativa, e aí o Lula vai lá e veta, fala assim, não vai mexer com os meus meninos. Então, o que eu vejo é uma tentativa infantil e mentirosa do governo Lula tentar dizer que está fazendo alguma coisa. Olha aqui, 11 bilhões de reais. Ele só não deixa bem claro que desses 11 bilhões, 10 bilhões é empréstimo para o Estado. É uma grande vergonha, né? É uma desconexão gigantesca do governo em relação à realidade do povo que não aguenta mais ser roubado, não aguenta mais ser vítima de furto, não aguenta mais ter que arcar pessoalmente com as consequências da desídia do governo federal.